Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe em mais esta oportunidade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. As bem-aventuranças fazem parte dos ensinamentos proferidos por Jesus no Sermão do Monte. Se prestarmos maior atenção, vamos perceber que estes ensinamentos são de uma beleza sem par, de uma profundidade que envolve todas as lições evangélicas contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, e se observarmos melhor, as bem-aventuranças têm as características da prática da nossa vida, do que praticamos diariamente, de maneira bem pessoal para cada um de nós. Isto quando entendidos com significados espirituais. A compreensão dos textos deve ser de maneira espiritual e não literal. Quer dizer, conforme a letra do texto, que é muitas vezes restrito à nossa compreensão e isto deixa muito a desejar, enquanto que se observarmos pelo lado espiritual, a compreensão se alonga, cresce e é precisa. Fica fácil e aceitável para entendermos as lições. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, a lição que estamos estudando: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, nos itens 1 a 4, deixa vir a minhas criancinhas. Nos fala que o povo presente apresentaram criancinhas a Jesus, a fim de que eles a tocassem, e porque seus discípulos as afastassem com palavras rudes para aqueles que as apresentaram, Jesus, vendo isso, zangou-se e falou: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo que, em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Apontamentos de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Para se poder entrar no reino de Deus, é necessário ter o coração limpo, sem manchas. E essas manchas são morais. Para adquirir a purificação, é preciso nos esforçarmos ao longo das diversas reencarnações. Esse é o objetivo essencial de todos nós, que já nos encontramos conscientes da necessidade de aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento é espiritual. Vejamos
uma superfície limpa é capaz de refletir a luz. Quanto mais límpida, mais nítido é o reflexo. Da mesma forma que um coração puro reflete a luz divina. A pureza do coração está ligada à simplicidade e humildade. Não há pensamento de egoísmo e orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por exemplo desta pureza, estendendo-a, tomou para a humanidade. É bem verdade que o espírito da criança pode ser muito velho e que por isso traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais ainda não se desfez nas diversas reencarnações e que teve somente um espírito que atingiu a perfeição relativa. Foi Jesus. Poderia oferecer para nós, como exemplo, um modelo da verdadeira pureza. Realmente. Isto porque a criancinha, ao nascer, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura que precisa de cuidados, e Jesus também não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se lhes assemelham na sua candura. E isto acontece porque, com a proximidade da encarnação, o espírito entra em perturbação e, com isso, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo e entra, durante um certo período, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente, em estado oculto. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravá-la, perturbá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida mais forte moral e intelectualmente sustentado e secundado pela intuição que ele conserva da experiência adquirida em outras existências. Já temos um exemplo, porque já ouvimos notícias de crianças que tocam piano, violão, sabem matemática, falam inglês, sem nunca ter, na presente existência, tido aulas para esse mistério. O espírito recebe, pois, por um tempo, a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que,
Durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Então, queridos irmãos, durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível ao aprendizado, às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta pelos pais ou aos pais. É por isso que, se observarmos melhor a criança, vamos ver que comportamento ela tem. A criança que, se passar 1 minuto da sua mamada ou da sua mamadeira, ela abre um berreiro, e a outra que se passar, continuam tranquilas, sem nenhum berreiro, conscientes talvez, tranquilas e serenas. Também há aquelas que se jogam no colo de estranhos, e há outras que abrem um berreiro, esperneia, arranha a criatura. E o que é isto? É a criança se mostrando quem é ela, ou quem ela é. Quando a criança, já engatinhando, entra na sala, sente-se atraída pelos enfeites sobre a mesinha da sala. Ela vai para pegar e a mamãe ensina. Aí não. E repete com um gesto. Aí não. Fala assim para sua filhinha ou para o seu filhinho. Passam-se os dias e a criança percebe que não há ninguém por perto. Então ela olha de um lado e olha de outro para conferir se tem alguém por perto e não vê ninguém. Ela entra numa rapidez, engatinhando ou andando, se já tem mais ou menos 2 anos, 1 ano, não vê ninguém, vai com a mãozinha para pegar o enfeite. A mãe assoma à porta e diz: aí não. Ó, ela recolhe a mãozinha. E o que é isto? Ela já aprendeu. Já aprendeu o que a mãe ensinou, que ali não se pode, não se deve mexer no bibelô ou nos enfeites. E ela já aprendeu. E na atitude de recolher a mão, ela já sabe que aí não pode mexer. A criança aprende com facilidade, sem gritos, que é o pior. Os pais, muitas vezes, aumentam o tom da voz para dar maior ênfase à importância no que está ensinando. A tonalidade da voz, sem grito, é o melhor. Conversando com Jesus, fazia com indulgência, vou repetir, a tonalidade da voz, sem grito, é o melhor. Nós devemos, então, conversar como Jesus fazia quando ele agia com indulgência com relação às faltas que algum dos irmãos realizava, sem imprimir processo de culpa na criança. Muito cuidado com isso, com essa atitude de repreender
causando, então, culpa na criança. O deixai vir a minhas criancinhas são palavras tão profundas em sua simplicidade que não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a inferioridade era chamada como criaturas adultas. Como Jesus disse que veio para os doentes, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura adulta, como os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, à criança sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Na realidade, Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequeninos. Então, seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães, submetida assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo. Que deve, a seu tempo, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade, que somos todos nós, dispostos a nos melhorarmos no dia a dia. Para isto, devemos fazer uma avaliação de nós mesmos, não guardarmos mais tristezas, animosidades, libertarmos a nossa mente de pensamentos negativos, tristes, que pesam o coração, moldando na feição, no rosto, o que estamos sentindo. Jesus nos quer alegres, felizes, contentes, dispostos ao trabalho. Devemos valorizar a oportunidade de que nos foi dada por Deus de estarmos aqui reencarnados. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, esse mesmo mau pensamento, esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia e é o indício de uma mancha que se esforça por apagar, e resistindo ao mal, sentiremos mais fortes e alegres com a vitória. É assim que vamos, pouco a pouco, nos melhorando e buscando a nossa evolução espiritual, limpando e clareando o nosso coração. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Estamos no fim do ano de 2022. É uma oportunidade
de fazermos uma sincera avaliação da nossa vida. Depois, anotar o que devemos e queremos mudar, consertando assim o que estragamos ou da forma como agimos, iremos então buscar nos melhorarmos para consertar, modificar a nossa maneira de agir. As dificuldades vencidas, a pouco e pouco, abrem espaço para novos desafios. Usar, principalmente no lar, a palavra amor, o discernimento da compreensão, muitas vezes do calar para não ofender e se comprometer espiritualmente. O Evangelho segundo o Espiritismo é o roteiro para nós fazermos a modificação para melhor e nos sentirmos felizes, leves, livres. Ao buscarmos a nossa melhoria espiritual, vamos conseguir a pureza do coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade. Isto porque conseguimos excluir todo pensamento de egoísmo e orgulho. Busquemos então adquirir o hábito de abençoarmos os nossos semelhantes. É necessário irmos fazendo essa transformação, essa modificação espiritual. Busquemos então, no início de 2023, que está próximo, na ceia, buscarmos fazer uma leitura do Evangelho com todos os presentes e fazermos a oração de agradecimento a Deus e pedindo bênçãos para o ano que está se iniciando. E a educação espírita é a educação cristã que renasce em espírito e verdade. Então, desejamos a todos os irmãos muita paz com Jesus e franco progresso. Glorificado seja Deus nas alturas, paz na terra a todos nós, filhos do amor universal. Que todos nós tenhamos uma passagem de ano feliz, tranquila, serena, e que possamos ser verdadeiros instrumentos da paz de Jesus nesse ano que vai se iniciar com muita alegria no coração, muito empenho de se melhorarem cada um de nós. Desejamos paz, equilíbrio e serenidade. E uma boa noite a todos, desejando o acompanhamento de Deus e de Jesus aos seus lares.